Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. A história do mundo conhecido é longa, vasta e complexa, e para os propósitos de estudo e compreensão mais facilitada de todos esses eventos e dessa longa linha temporal, convencionou-se entre os mestres da Cidadela a divisão de tal história em períodos específicos, conhecidos como eras, separadas por acontecimentos ou situações marcantes. Ainda que, presume-se, cada povo tenha um método distinto para a contagem do tempo, a única que conhecemos de forma profunda é a medição Westerosi, formulada pelos eruditos do reino para seus propósitos de pesquisa e estudo, e é justamente este método que conheceremos no vídeo de hoje. O MGF especial do dia de hoje tratará da medição das eras e da compreensão, ainda que parcial, de cada uma delas, já que a história do mundo conhecido é repleta de eventos importantes, e não poderíamos cobrir todos à extensão em apenas um vídeo. Caso desejem, manifestando grande interesse neste vídeo, poderei no futuro fazer outros, explorando cada uma das eras de maneira mais detida. Com essa explicação feita, podemos começar. O calendário Westerosi se divide entre os anos anteriores e os posteriores à conquista de Aegon, chamados de maneira intuitiva de AC, ou antes da conquista, e DC, ou depois ou após a conquista, e tem como seu início a chamada simplesmente de pré-história, o período anterior à chegada dos homens ao continente, a porção inicial da chamada Era da Aurora, quando Westeros era habitada apenas pelas chamadas raças antigas, os misteriosos Filhos da Floresta e os bestiais gigantes, criaturas humanoides que viviam em um contato muito próximo ao mundo natural, e não abusavam ou molestavam do continente, tratando-o com respeito, como a dádiva sagrada dos deuses. Por volta de 12.000 anos antes da conquista, as primeiras levas de primeiros homens vindos do continente de Essos começaram a cruzar o chamado Braço de Dorne, um istmo que ligava então os dois continentes, pois aparentemente sua tecnologia naval não era suficientemente avançada para permitir o cruzamento do mar, e a existência do braço tornava essa noção também desnecessária. Os primeiros homens, chamados assim por serem os primeiros seres humanos a atingir essas terras, traziam consigo não apenas seus deuses, sua cultura, seu idioma, chamado simplesmente de idioma antigo, e suas ambições, mas também fogo, destruição, assustadoras bestas de 4 patas, sendo elas cavalos e cães, feitas para o combate, escudos de couro fervido e todos os tipos de armas feitas a partir do bronze, um metal muito superior à obsidiana, à pedra, à madeira e aos ossos usados pelos filhos para a confecção de suas rudimentares armas. As lutas entre as duas raças duraram cerca de 2.000 anos, até atingirem um impasse, que apenas foi solucionado quando os mais sábios dentre os dois povos firmaram o que ficaria conhecido simplesmente como o Pacto, cerca de 10.000 anos antes da conquista. Na Ilha das Caras, no coração do Lago Olho de Deus, os primeiros homens se comprometeram a cessar sua violência contra os filhos e contra suas árvores coração, e foram mais além, abandonando para sempre os deuses que haviam trazido consigo desde Essos e abraçando a fé nos deuses da natureza cultuados pelos filhos, e em troca, foram agraciados com as terras férteis e livres, enquanto os filhos recuaram para o fundo das densas florestas e para as cavernas obscuras do mundo, começando seu lento processo de declínio. O estabelecimento do pacto pôs fim às hostilidades e inaugurou a próxima era da qual falaremos, a Era dos Heróis, um período marcado pelas trajetórias de grandes figuras, míticas ou não, da história de Westeros, grandes homens que viveram em um período de paz e abundância e tiveram grandes feitos. Personagens como Brandon, o construtor, o fundador da casa Stark, Lann, o esperto, o fundador da casa Lannister, Garth, o jardineiro, fundador da casa Gardner e descendente de Garth Mão Verde, Duran Desgosto Divino, fundador da casa Durrandon, e o Rei Cinzento, vinculado a todas as grandes casas das Ilhas de Ferro de uma forma ou de outra, teriam vivido durante esta época, impactando profundamente a história dos Sete Reinos antes mesmo de haver Sete Reinos, quando Westeros era dividida em literalmente centenas de reinados, clãs e tribos menores, controlados por casas antigas que podem traçar sua linhagem até estes tempos.
Em algum momento dentro da Era dos Heróis, entre 8.000 e 6.000 anos antes da conquista, um evento terrível, conhecido em Westeros apenas como a Longa Noite, aconteceu, no qual os outros, os misteriosos inimigos de toda a raça humana, se mostraram, marchando em direção ao sul e devastando tudo em seu caminho, até que uma última coalizão formada pelos primeiros homens e pelos Filhos da Floresta foi finalmente capaz de pará-los, liderados pela figura mítica conhecida como o Último Herói, ou Azor Ahai, o nome pelo qual é chamada em Ashai da Sombra, empurrando o exército da morte de volta ao norte congelado de onde viera. Depois disso, os filhos e os humanos construíram o gigantesco bastião de gelo, a Muralha do Norte, para impedir que tal terror voltasse a ameaçar os reinos dos vivos, com o emprego de técnicas mágicas dos filhos e da força bruta dos gigantes, e disse que Brandon, o construtor, foi o responsável por coordenar a construção. Esse foi também o momento de fundação da Patrulha da Noite, a mais famosa ordem militar nos Sete Reinos, criada com o propósito específico de defender a muralha contra as ameaças que se erguiam do norte, protegendo os reinos dos homens. Outro evento digno de nota neste período foi o desastroso comando do Rei da Noite na patrulha, quando os Stark e os Selvagens precisaram unir suas forças para impedir que essa figura sinistra devastasse suas terras. A próxima era da história de Westeros é a da chegada dos Ândalos, ou das invasões Ândalas, que pode ter se iniciado em algum momento entre os 6.000, 4.000 ou 2.000 anos antes da conquista, dependendo de quem conta a história, pois existe alguma discordância dentro da cidadela sobre o momento exato. Esse período foi marcado por uma série de incursões deste povo de Essos, que enfrentou os primeiros homens em todos os cantos do continente em busca de supremacia e conquista, e contava com uma tecnologia superior, em especial no que diz respeito às suas armas, que eram forjadas em aço, mais poderoso que o bronze dos primeiros homens. Os Ândalos vieram a Westeros em seus navios, pois o Braço de Dorne já não existia mais então, e foram bem-sucedidos em quase todos os cantos do continente nas suas guerras de conquista, tendo o Norte como a maior exceção, onde os primeiros homens, liderados pela casa Stark, foram bem-sucedidos em sua resistência, e puderam manter seus costumes e seu poder político. Os Ândalos trouxeram consigo também uma nova fé, a fé dos Sete, centrada em uma divindade toda poderosa com 7 aspectos distintos, e como eram profundamente piedosos, não admitiam que a fé nos deuses antigos prosperasse em terras que haviam conquistado, devastando ainda mais os represeiros que ainda existiam ao sul do Gargalo e matando os Filhos da Floresta onde quer que os encontrassem, o que apenas acelerou seu declínio, com os poucos sobreviventes rumando cada vez mais para o norte, para longe dos reinos dos homens e para longe dos Ândalos em especial, até chegarem ao ponto de serem tidos como extintos nas terras do sul. Os reinos sulistas estabelecidos pelos primeiros homens foram ou varridos ou assimilados pela nobreza Ândala, e enquanto algumas casas nobres foram extintas, outras uniram seu sangue ao sangue dos invasores, permanecendo poderosas. O norte, por sua vez, permaneceu quase inalterado, se mantendo firme nas mãos dos primeiros homens e dos Stark, enquanto as Ilhas de Ferro, que levaram 1000 anos para começar a enxergar velas ândalas em seu horizonte após o início das hostilidades, foram dominadas, mas ao contrário do que se deu em outros lugares, a fé ândala no Sete não foi capaz de suplantar a fé no Deus Afogado, que permaneceu sendo predominante nas ilhas. Após a assimilação ândala da maior parte do continente, 6 grandes reinos emergiram, se unindo aos Stark, que controlavam o único reino ainda dominado pelos primeiros homens, trazendo o total de reinos em Westeros a 7, um número bem conhecido por todos nós. Por volta dos anos 700 antes da conquista, 2 eventos dignos de nota se deram. Os nortenhos foram totalmente dominados pelos Stark, com a última grande ameaça ao seu poder, os Reis Vermelhos de Forte do Pavor, da Casa Bolton, sendo finalmente subjugada, e os 10.000 navios liderados pela princesa Rhoynar Nymeria atingiram a Península Dornesa, com os Rhoynares sendo assimilados à sociedade dornesa, e a princesa unida aos Martell por laços de sangue. O ano 400 antes da conquista marcou a consolidação do domínio dos Durrandon sobre as terras fluviais, e 300 anos mais tarde, em 100 antes da conquista, os Horror tomaram dos Durrandon essas mesmas terras, dando ao Westeros o aspecto geográfico que teria até os tempos da chegada de Aegon e de suas irmãs. A contagem do tempo em Westeros passou de antes para depois da conquista no ano 1º, com a coroação e unção de Aegon em Vila Velha como o primeiro rei do Reino Unificado, inaugurando aquilo que alguns conhecem como a Era Targaryen, marcada em suas primeiras décadas pelas lutas incessantes pela consolidação do reino e pelos seguidos combates entre os dragões e os dorneses, que se recusaram teimosamente a abrir mão de sua autonomia.
O período entre os anos 13 e 37 após a conquista é conhecido em Westeros como a Paz do Dragão, o período de governo de Aegon I, no qual a tranquilidade do novo reino foi mantida com a mão de ferro do conquistador e com o fogo de suas bestas aladas. A Era dos Targaryen como a dinastia dominante no reino assistiu a diversos eventos dignos de nota, como o levante da fé militante entre os anos de 41 e 48, que foi combatido pelos filhos de Aegon e solucionado de vez pelo sábio rei Jaehaerys I, o grande concílio do ano 101, quando o velho rei conclamou seus lordes para escolherem aquele que o sucederia no trono, quando Viserys I foi o selecionado para reinar após Jaehaerys, a infame Dança dos Dragões, ocorrida entre os anos de 129 e 131 após a conquista, quando o reino entrou em uma espiral de catástrofe e luta e os Targaryen saíram muito enfraquecidos de seu conflito autofágico, a morte do último dragão, uma criatura sem nome, no ano 153, marcando o final do maior trunfo militar detido pelos Targaryen e abrindo caminho para sua lenta derrocada, a incorporação formal de Dorne aos Sete Reinos, em 187, através de um pacto nupcial negociado pelo rei Daemon II, as 5 rebeliões Blackfyre, ocorridas entre os anos de 196 e 260, as aventuras de Dunk e Egg, que tiveram lugar nas primeiras décadas dos anos 200, o desastre em Solar Estival, em 259, que marcou um duro golpe no poder da dinastia, e finalmente a rebelião de Robert, entre os anos de 282 e 283, quando os Targaryen finalmente sucumbiram perante o poder da Aliança Rebelde, liderada por Robert Baratheon, o Senhor da Tempestade, que viria a se tornar rei após o fim da guerra. Isso nos traz a era mais recente da história de Westeros, a Era Baratheon, iniciada em 283 e que dura até o momento presente. A maior parte deste período se deu durante o reinado de Robert I, mas após sua morte, no ano 298 após a conquista, o poder foi passado ao seu filho presumido, Príncipe Joffrey. No entanto, dúvidas severas sobre a legitimidade do príncipe levaram os irmãos de Robert, Stannis e Renly, a se sublevarem e a se declararem também reis, pois caso os filhos de Robert fossem mesmo ilegítimos, os próximos na linha sucessória ao trono seriam eles. Além disso, os nortenhos e os Homens dos Rios também se levantaram em rebelião, devido a uma séria querela entre os Stark e os Lannister, coroando Robb Stark como Rei do Norte e dos Rios, enquanto Balon Greyjoy, o Senhor das Ilhas de Ferro, também se autocoroou rei, fazendo explodir nos reinos uma nova guerra civil, a Guerra dos Cinco Reis, um dos principais eventos descritos nas Crônicas de Gelo e Fogo e apresentados em Game of Thrones. A narrativa nos livros se encerra, até o momento, no ano 300, enquanto o continente permanece em guerra e Tommen I é o monarca sentado no Trono de Ferro. Os Stark parecem derrotados, os Greyjoy são controlados pelo irmão de Balon, Euron Greyjoy, e Stannis permanece preso em uma terrível nevasca no norte, enquanto Daenerys Targaryen permanece perdida no Mar Dothraki, em Essos. Os próximos acontecimentos apenas nos serão revelados quando os últimos 2 livros forem lançados, mas de modo geral, estes são os fatos mais importantes da cronologia de Westeros. O que você pensa a respeito das eras nos Sete Reinos? Qual é o seu período favorito da história do Poente? E qual é aquele de que menos gosta? Escreva abaixo suas impressões nos comentários e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.